Esse é um exercício fácil e a gente pode resolver pela fórmula de Herão direto, né? Mas eu queria só chamar a atenção aqui, porque às vezes as pessoas não lembram desta fórmula. E aqui a gente tem os três lados, e em alguns momentos vale a pena vocês prestarem atenção e verificar que tipo de triângulo vocês têm. Então, às vezes o cara vai gastar aqui o perímetro, conhecimento de perímetro, semiperímetro, usar a fórmula, né? A fórmula área é a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, onde o nosso P é A mais B mais C. É claro que se você tem a fórmula, lembra, né? Isso aqui é um problema que não exige muita coisa, veja. Caiu no ENA recentemente, ó. 22, 23. Então, só que aqui a gente tem os lados e a gente sabe e consegue classificar usando o seguinte, olha. O maior lado ao quadrado vale 169. E os outros dois lados nós temos 144 e 25. E somados, né, esses dois aqui resulta neste aqui. Então, veja que o que a gente consegue com isso? Nós temos uma classificação de que o quadrado do maior lado é igual à soma dos outros dois quadrados. Portanto, esse é um triângulo retângulo. Portanto, esse ângulo aqui é reto. E aí a área fica simplesmente, né, 5 vezes 12 dividido por 2. Ou seja, a área passa a ser 30. Bem fácil, sem muito conhecimento, aí, sem um conhecimento grande. Ok? Mas aqui também funciona, só para a gente aplicar e para que vocês tenham ciência, né? Segundo modo, ó, o nosso semiperímetro, ele é 13 mais 5 mais 12, dividido por 2. Então, a gente tem aqui nada mais, nada menos do que 18 com 12, 30 por 2, 15. E aqui a gente tem que a área é a raiz quadrada de 15, que vai multiplicar 15 menos 13 dá 2, 15 menos 12 dá 3, e 15 menos 5 dá 10. Então, aqui é uma questão de ajuste, sem estresse, sem ficar fazendo conta. Vejam só, de forma simples, a gente tem aqui, ó, 3 vezes 5 para 15, tem 2 vezes 5 para 10. E veja como a situação fica tranquila. Ó, de 3 e 3, né? A gente tira 1. De 2 e 2, a gente tira 1. E de 5 e 5, a gente tira 1. E temos uma área
de 30 também, que é 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Alguma pergunta? Tudo tranquilo aí? Tem um momento sem perguntas, professor. Vamos lá. O exercício 2, 2021 e 22 do ENA também. Tá assim, uma ampliação faz com que a área de um triângulo equilátero, então, veja, a área, triângulo equilátero, aumente em 21%. Sabendo que o triângulo continuou equilátero, o aumento no raio do círculo inscrito no triângulo foi D. Então, eu coloquei as duas figuras aqui, a situação inicial, tá? Eu estou chamando de que esse triângulo ABC aqui, ele tem área A1, certo? E o outro triângulo, vamos colocar aqui MNP, que também é equilátero, tem área A2. Então, houve uma ampliação desse cara para esse, de tal forma que a área 2 passou a ser 21%, né? Aumentou em 21%, ou seja, ela passou a ser a área anterior mais 21% dela. Então, por isso aqui eu coloquei 1,21 a 1, certo? Mas ele pede o que acontece, né? Qual a relação entre o raio novo e o raio anterior. Quanto que ele aumentou, né? Ó, o aumento no raio inscrito é de quantos por cento? Então, gente, é um problema relativamente simples, é só uma questão de organização, de lembrar aqui essa relação, né, dentro do triângulo equilátero. Ó. Veja, daqui até aqui, né, de A até o centro, é 2 vezes esse raio 1 aqui. Ou, se vocês quiserem, isso aqui é o apótema, porque aqui é 90 graus. Então, isso é 1/3 da altura, o apótema. Portanto, o raio 1, ele é 1/3 da altura desse triângulo equilátero ABC, que eu vou colocar aqui, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu tiro que o raio 1, ele, na verdade, ele é L raiz de 3 sobre 6. E veja que aqui a gente tem o seguinte, olha. A área 2 é 1,21 vezes a área A1. Ok? Então, qual que é a relação entre o raio? Aqui a gente tem que a área 2 é 1,21 vezes a área A1, certo? Só que a área A1 é a área 1 é L2 raiz de 3 sobre 4, certo? Ok? Então, o que que a gente precisa agora verificar? Verificar o que que acontece com o raio, joia? E aí é só fazer as continhas aqui, olha. É, a gente tem o L em função do raio, ok? Então, preste atenção. Nós vamos ter aqui, olha,
L2, raiz de 3 sobre 4. Essa nova área aqui tem esse L e esse L. Então, vamos lá. Basta eu trabalhar assim. Esse novo R, ele vai ser então, esse L aqui R2 para F1, o aumento no raio do círculo é. Aqui a gente tem L2, raiz de 3 sobre 4, do triângulo grande. E aqui a gente tem 1,21 Lzinho, raiz de 3 sobre 4. A gente tira esse raiz de 3, esse cara aqui. Aí a gente fica aqui. O L2 é igual a 1,21 vezes o Lzinho aqui, correto? E aí a gente põe tudo em função dos raios, né? Ó, a gente tem aqui que o... Cadê? L2, o raio 2, ele é 1/6 de Lzão, raiz de 3 sobre 6. E aqui a gente tem que L2 sobre Lzinho é igual, na verdade, vamos escrever aqui, ó, só um minutinho. L é 6R1 sobre raiz de 3. Portanto, esse Lzinho aqui ao quadrado, ele é 36 sobre L ao quadrado, é 36R1 ao quadrado sobre 3. E aqui é 6, né? O Lzão ao quadrado vai ser 36R2 ao quadrado sobre 3. Então, aqui a gente tem 36R2 ao quadrado sobre 3 igual a 1,21 36R1 ao quadrado sobre 3. A gente simplifica isso e aí a gente fica que o R2 ao quadrado é igual a 1,21 R1 ao quadrado. E aqui a gente tira a relação, né? R2 é igual a raiz quadrada de 1,21
é 1,1 R1. Então, o que que aumentou aqui? Aumentou 10%. Ok, galera? Alguma pergunta? Nenhuma até agora, professor. Alguém Vamos ao, aqui no chat acabou de mandar. Você pode explicar a ordem dos cálculos? a ordem. Então, na verdade, é só você fazer o seguinte, olha. Tira o R1 em função do lado pequeno. Tira o R2 em função do lado grande. Escreve a relação que A2 é 1,21 a 1, substitui e no final você troca, né, pelos raios, porque ele quer saber a relação dos raios. Essa seria a ordem. Também perguntaram aqui, professor, se tinha como usar a relação entre a área e o raio, já que são figuras semelhantes. Assim, usar direto depois que você resolve funciona, mas aí você teria que entrar primeiro na questão de verificar se isso funciona sempre, né? Com semelhança, né? Muito das vezes funciona. Eu não gosto de fazer essa relação direta, porque a área tem sempre aquele probleminha, né? Que as coisas funcionam com o quadrado. Então, não sei se a relação direta seria a melhor opção, mas ela funciona aqui. Perfeito, só esse que tinha de dúvidas, professor. Aqui, uma pessoa acabou de levantar a mão também. Pode falar, Reginaldo. Reginaldo, seu microfone está liberado. Reginaldo, Vamos deixar para a próxima, Vinícius. Aí pode ele... prosseguir, professor. Então, esse é um exercício que está assim, é na Profimate 2020, 2021, sobre os catetos de um triângulo retângulo. Então, vamos colocar o triângulo retângulo aqui, ó. A, B, C. A. Constroem-se triângulos equiláteros de áreas 16 e 9, conforme a figura. A área do quadrado construído sobre as hipotenusas é igual a... Então, preste atenção. Eu chamei aqui de A, B e C, e vale o teorema de Pitágoras aqui, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Aí nós temos o seguinte, ó. Isso aqui é um triângulo equilátero. E esse outro também, vamos colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F e G. Então, no triângulo equilátero, ABD, então, a área de ABD é uma área que é B2 raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero, ok? E isso vale quanto? Isso vale 9. Se a gente pensar da mesma forma para o triângulo ACE, A, C e E, a gente tem aqui que o triângulo ACE tem área C2, raiz de 3 sobre 4. E isso vale 16. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Olhe bem. A área que eu procuro é essa área que é A2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar essas duas equações aqui, ó, 1 e 2. E vou escrever assim, ó, B2, raiz de 3 sobre 4, mais C2, raiz de 3 sobre 4,
Isso vai dar 25. Somei o lado esquerdo e os lados direitos das equações. Então, preste atenção. Se eu colocar raiz de 3 sobre 4 em evidência, vai ficar assim, ó, B2 mais C2 vezes raiz de 3 sobre 4. E isso é igual a 25, ok? Muito bem, agora a gente tem uma situação fácil, porque a gente sabe aqui, ó, dessa equação, que B2 mais C2 é A2. Então, A2 é igual a 4 vezes 25, 4 vezes 25, que é 100, dividido pela raiz de 3. Racionaliza. Então, A2, que é a área que eu quero, é 100 raiz de 3 sobre 3. Eu não sei aí, mas o gabarito que foi passado aí parece que é a letra C, mas está errado. A correta aqui é a letra A, tá? Tranquilo aí, moçada? Eu estou Beleza, explicando bem. professor. Pode prosseguir. Explicando bem demais, ninguém tem dúvida. ENA Profimate 2023, 23. Considere dois quadrados de lado 7 e 3 justapostos. Então, aqui, ó, A, B, C, D, E, F e G. Então, esses são os dois quadrados aqui que ele fala. O maior tem lado 7. Então, aqui é 7. Aqui também é 7. E o outro tem lado 3. Então, esse pedacinho aqui, ó, é de lado 3. De lado 3. Portanto, ele quer saber a área que está sombreada. Então, o que que eu pensei aqui para facilitar? Imaginei o seguinte, olha. Se você completar isso aqui, ó, aqui, eu tenho um retângulo, certo? E é só tirar os espaços vazios aqui, as áreas que a gente conhece, ó. Isso aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus. E essas áreas vazias aqui, né? Ó, essas figuras em branco aí, todas elas têm áreas fáceis de ser calculada. Por quê? Se isso aqui é 3, 3, né? Daqui aqui é 3, porque aqui é um quadrado. Obviamente, ó, coração, hein? Nem se eu quisesse fazer, eu fazia. Isso aqui é 7. Ou 7 não, 4. E aí fica fácil, né, moçada? Ó, a área do quadrado, a área do retângulo, que é a área total que eu vou chamar aqui, AT, ela é 7 vezes essa distância aqui, ó, que vai dar 10. Então, a área total é 70 unidades de área. Muito bem. O que que eu vou fazer, então? Eu vou pegar dessa área total e retirar essa área aqui que eu vou chamar de A1, essa área aqui, ó, que eu vou colorir assim, que eu vou chamar de A2,
e essa área aqui que eu vou chamar de A3. Como essa distância aqui é 3, o A3 é metade desse retângulo aqui, que a gente pode terminar de colocar as letras que eu coloquei A, os vértices aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Então, preste atenção o que que eu vou fazer. Olha. Essa areazinha aqui, ela é 4 e 3, e o triângulo aqui é retângulo. Então, ela é metade desse retângulo que eu construí, que é 12 de área, portanto, isso aqui tem 6 de área. Tá? Essa área daqui é a metade da área do quadrado de lado 7. Um quadrado de lado 7 tem área 49, concorda? E esse camarada aqui, que é o dividido pela diagonal, vai dividir ao meio essa área. Então, isso aqui é 49 meios. E essa porção de baixo, veja, isso daqui aqui, a gente viu que é 10. 10. Isto daqui aqui, a gente viu que é 3. Então, esse triângulo aqui, retângulo, aqui, tem área que é 10 vezes 3, dividido por 2, que vai dar um total de 15 aqui. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho que o que eu chamei de A1 é 49 meios de unidade de área. O que eu chamei de A2 é 15. E o que eu chamei de A3 é 6. Então, o que sobrou é o que a gente quer. Portanto, a área do triângulo BDF, na verdade, é a área total, menos a soma dessas áreas aqui, A1, A2 e A3. Isso nos leva a 70 menos. Eu vou somar aqui, ó, A2 com A3 vai dar 21. Então, é 70 menos 21, menos o A1, que é 49 meios. Então, 70 menos 21 dá 49. Menos 49 meios. Isso nos dá 49 meios, né, moçada? De unidade de área. Então, a resposta aqui, a letra E. Alguma pergunta? Aparentemente não, professor. Esse é uma questão também do ENA, Profmat 2018-2019, que fala o seguinte. Na figura abaixo, temos um círculo inscrito em um losango. Então, nós estamos aqui, moçada, ó, o círculo inscrito num losango, tá? Cujos vértices são os pontos médios. Então, vamos colocar aqui, ó, M, N, P, Q. E os vértices nós vamos chamar de A,
B, C e D. E ele falou que isso aqui são pontos médios. Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, e este cara aqui é igual a este, que é igual a este. E isso permite o quê? Bom, a minha sugestão sempre nesses tipos de exercício é que vocês usem a simetria. Então, percebem o que eu fiz aqui, olha. Só terminar a leitura. Em um losango são pontos médios de um retângulo, cuja base tem o dobro da altura. A base tem o dobro da altura. Então, eu coloquei aqui, ó. Se a minha altura é 2H, a minha base é 4H. Ok? E ele pede a razão entre a área preenchida de preto, ó, essa aqui, mais essa, mais essa, mais esse pedacinho aqui, tá? A área preenchida de preto e a área listrada. Então, gente, olha só. Você usar simetria nesses exercícios fica bom. Então, o que eu fiz? Eu parti a figura aqui, ó. Ó. Quando eu faço isso, eu reduzo o meu trabalho a 1/4 do trabalho total, né? Então, vejam só. A área listada aqui, vamos pegar, vamos colocar aqui O, aqui está o meu M, aqui está o meu B e aqui está o meu N. Então, o meu BN é H, o meu MB é 2H, porque é a metade de 4, ok, gente? Daqui até aqui. Muito bem. Então, 1/4 da área listrada, vou chamar aqui de A1, tá? Vou chamar isso aqui de A1. É base vezes altura, porque esse cara é retângulo, ok? Então, é 2 vezes H vezes H dividido por 2. Então, aqui eu tenho que essa área 1 é, simplifico aqui, simplifico, é H2. Então, a gente tem a área total, que é H2 aqui, mais H2 aqui, mais H2 aqui, mais H2 aqui. Então, a área listrada é SL, vou colocar aqui, SL 4H2. E faltou, então, a área, né, preta aqui. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. A área preta, 1/4 dela, eu vou chamar de A2. E ela, na verdade, o que ela é? Veja, isso aqui é retângulo. Ela é a área do triângulo retângulo, que eu já tenho, que é a própria área 1, né? Menos a área desse setor circular. Ok, gente? Então, a área 2, na verdade, ela é H2 menos a área de um setor circular de 90, que é 1/4 da circunferência. Então, eu vou colocar aqui 1/4 de π vezes o raio ao quadrado. Então, veja, a área A2 ela vai ser H2 menos 1/4 de πr2. Então, olha só. Quem que é o raio nessa brincadeira? Então, o raio a gente não consegue tirar por causa deste pedacinho que a gente precisa de trabalhar um pouquinho mais nele. Mas olha só,
a gente tem a diagonal do retângulo, né? A diagonal desse retângulo aqui, ó, ela, na verdade, é a raiz quadrada de h ao quadrado mais 2h ao quadrado. Então, essa diagonal é a raiz quadrada de 5 h ao quadrado. Portanto, essa diagonal é h raiz de 5. E aí a gente usa aquela relação métrica que nós estudamos no triângulo retângulo já há alguns meses, né? Que fala assim, olha, num triângulo retângulo, A vezes H, ó, hipotenusa vezes a altura relativa a ela. Eu vou colocar a altura aqui, olha, gente. Ó, isso aqui, então, ó, MN vale H raiz de 5. Então, ó, H raiz de 5 vezes o raio é igual a o produto dos catetos, ok? Então, fica assim, olha. H raiz de 5 vezes R tem que ser igual a 2H vezes H. A gente pode simplificar esse H, porque ele é diferente de zero na nossa jogada, né? E então, a gente tem o raio aqui. O raio, ele é 2H sobre o raio é 2H sobre raiz de 5. Então, e eu preciso, na verdade, é do raio ao quadrado, né? Então, aqui, ó, eu substituo o quadrado desse cara aqui. O quadrado desse cara é 4H2 sobre 5. Sobre 5. Né? 2H ao quadrado dá 4H2, a raiz de 5 ao quadrado dá 5. Posso simplificar isso aqui e chego à expressão de área, evidenciando o fator comum H2, como sendo 1 menos, olha bem, aqui ficou πH2 sobre 5, né? Como eu coloquei em evidência, vai ficar π sobre 5. Ok? Agora temos que lembrar o seguinte. Isso que eu calculei, que é essa daqui, é 1/4. Então, eu preciso multiplicar essa daqui também por 4 para ter essa região toda aqui, ó. Essa, vou pegar um vermelho aqui, só um minuto. Ó, vamos ver aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Vamos colocar aqui. Essa, mais essa, mais essa, mais essa, é que é a área preta. Então, a área preta é 4 vezes a que eu calculei, né? Então, aqui vai ficar assim, olha. S preto sobre S listrado. Área preta sobre a área listada. A área listada, ela é 4H2. E a área preta é 4H2 vezes 1 menos π sobre 5.
E aí a gente simplifica isso e chega na relação que é 1 menos π sobre 5. Opção aqui, a letra D. Alguma pergunta? Nenhuma, professor. Ah, o Aldo agora levantou a mão. Aldo, pode falar. Seu microfone está liberado, Aldo. Veja se tá me ouvindo aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É, essa letra A também é a mesma coisa, né? Ou não? Não, a letra A é... 1 menos π sobre 5. Não, não, aí porque aí ficaria 1/5 e π sobre 5 se você separar, Ah, percebe entendi, lá? entendi. Ok, ok. Ó, professor, dê um retorno aí, só nessa diagonal, por favor. Essa relação que o senhor tirou aí. Ah, tá. Então, olha bem. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou desenhar um... Deixa eu abrir um outro slide aqui, só um minuto. É porque eu trabalhei nele assim, ó. Veja. O que a gente tem aqui? Olha só. Vou colocar aqui o meu MN aqui, ó. MN, tá? Que é o que eu estou calculando, que é a diagonal. Isso aqui é 2H, isso aqui é H e isso aqui é 90 graus. Pitágoras, D ao quadrado é igual a 2H ao quadrado mais H ao quadrado. Então, D é a raiz quadrada de 5H2. Portanto, D é H raiz de 5. Ok? Certinho, professor. Pode prosseguir. Bom, essa questão eu fiz uma parecida na última aula nossa, que eu deixei aqui depois, porque eu vou pedir que vocês façam, que é essa aqui, do jeito que eu for fazer agora, que eu achei bem interessante e facilita muito. Prestem atenção. ENA Profimate 2021 está assim. Um quadrado tem segmentos ligando os vértices aos pontos médios dos lados. A área do quadrado destacado representa que fração do quadrado maior? Então, vejam só. Ó, eu estou ligando os vértices aos pontos médios. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte. Ó, A, B, C e D. Aqui, M, N, P e Q. Prestem atenção. Isso aqui é igual a isso, certo? Esse é igual a esse. Tudo bem, que ele já está com a idade mais avançada, mas tudo bem. Vamos desligar o microfone aí. Então, prestem atenção. Quando eu fiz para vocês, eu tirei uma semelhança, que eu também vou usar aqui, mas nós vamos ver uma coisa inteligente, mais inteligente do que aquela resolução que eu fiz no problema, por isso que estou passando para vocês, que é uma sugestão, tá? Olha só. Aqui a gente tem x, aqui a gente tem x, e aqui a gente tem x, correto? Portanto, o nosso quadrado, ele é de lado 2x por 2x. Certo? Então, olha só. Como nós temos aqui, ó, uma semelhança de triângulo,
em que a razão é de x para 2x, a razão de semelhança é de x para 2x. Portanto, é de 1 para 2. O que eu concluo? Que a razão entre as áreas desse triângulo aqui, ó, vamos chamar aqui R, S, T e U. Então, eu estou falando do triângulo DPU e do triângulo DCT. Ok, gente? A razão entre um, que eu estou chamando de A1, e o outro, que eu estou chamando de A2, então pequeno A1 e o outro A2, é o quadrado da razão de semelhança. Portanto, isso é 1/4. Se eu concluir que a razão entre as áreas é 1/4, se eu falar que a área A2 é 4S, a área A1, na verdade, vai ser 1/4 de 4S. Portanto, vai ser S. E eu já disse em outras aulas que isso aqui é só para não trabalhar com fração. O que eu estou dizendo é o seguinte agora, ó, só para vocês entenderem. Se essa área aqui, ó, se essa área aqui é S, e então a área desse triângulo aqui maior, vejam, é 4S, então esse pedaço aqui, é isso, é 3S, correto? 3S. Joia, gente? Belezinha, professor, sem dúvidas. Então, veja o que a gente vai fazer. Olha, eu peguei e simplesmente movimentei esse S para esse cara aqui, ó, certo? Então, isso aqui também é S. Portanto, aqui é S, aqui é S, aqui é 3S, aqui é 3S, aqui é 3S, e aqui é S, e aqui é S, e aqui é S. Então, ele quer a razão dessa daqui. Percebe que o que a gente vai ter aqui, como eu estou em pontos médios e tal, são 1, 2, 3, 4, 5, né, quadrados de área 4S. Então, esse cara aqui também, ó, é 4S. Beleza? Então, se a gente somar isso tudo aqui, ou simplesmente, não precisava nem fazer isso mais, né? Que eu estou comparando com o todo. Pode falar, ô Bianca. Isso aqui vai me Bianca dar 1/5, né? Almeida. Seu microfone está liberado, Bianca. Bianca, seu áudio está ativado e o seu microfone está ligado, mas aparentemente o seu microfone não deve estar funcionando. A gente não está te ouvindo. Ela perguntou aqui no chat, professor, provavelmente essa a dúvida dela, o que garante que essa afirmação é verdadeira? Qual afirmação? Boa pergunta. Os triângulos são congruentes, olha. Esse cara é igual a esse, correto? Esse cara aqui é 90 graus. Então, esse camarada aqui, ó, é igual a esse, eles são congruentes. Então, essa área aqui, ela, na verdade, ela é 1/5 da área do quadrado. Simples assim. Ela disse que entendeu aqui, mas pediu para aumentar um pouco a figura só. Aumentar essa figura aqui, Acredito que sejam todas para o exercício, né?
Porque se ela não deve estar enxergando essa, provavelmente não está enxergando as outras também. Deixa eu ver aqui. Ver se dá para ver assim. Assim tá bom? Então, a minha sugestão é que vocês pensem o seguinte: esse problema aqui, ó, no encontro nosso passado, eu fiz para vocês, mas ele ficou um pouco mais trabalhoso em termos de resolução. Se vocês pensarem mais ou menos parecido com isso aqui que eu fiz agora, vocês vão chegar numa relação bem interessante também e vai ser bacana de fazer daquela forma. Ok? Então, vamos lá. Olha só. ENA 2017-2018. Um retângulo tem área igual ao quadrado da metade de sua diagonal. A razão entre o lado maior e o lado menor é. Então, vamos lá. Um retângulo. Retângulo e sua diagonal. Então, vejam só. A, B, C e D. Então, vamos lá. A área do retângulo é o quadrado da metade da diagonal. Muito bem. E ele fala que... Então, olhe bem. Aqui é D. Vamos chamar aqui, sei lá, de X e Y. Olha. A razão entre o lado maior e o lado menor. Então, nesse caso, eu estou pedindo a razão entre X e Y. Então, veja. A área desse retângulo é dada pela expressão X vezes Y. Correto, moçada? E a diagonal ao quadrado é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado, porque se isso é um retângulo, vale o teorema de Pitágoras aqui. Ok? Então, eu vou pegar essas duas equações e jogar, né, aqui nessa relação. Área igual a isso. Então, aqui a gente tem que x vezes y, ok? Que é a área do retângulo, é d ao quadrado sobre 4. Portanto, x vezes y é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Como eu quero x sobre y, tá? Eu vou dividir essa expressão por y ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. X sobre y ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4
y ao quadrado. Certo? Do lado de cá, eu fiquei com x sobre y. E do lado de cá, eu vou ficar com 1/4 de x sobre y. Vou fazer direto. Se vocês não entenderem, vocês me avisam. X sobre y ao quadrado mais 1. Bom, eu vou chamar x sobre y, que é a razão que eu quero, de k. E então eu tenho k, passo esse 4 para cá multiplicando, 4k, igual a k ao quadrado mais 1. E a gente chega numa equaçãozinha do segundo grau em k ao quadrado menos 4k mais 1 igual a 0. E resolvendo isso aí, vocês vão achar dois valores, tá? E um deles é esse aqui.